Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rangel, eu faço parte do time de desenvolvimento de projeto da Eletrônica Ômega e nesse vídeo eu venho trazer um projeto muito interessante, muito utilizado em automação residencial, que vai ser um sistema de irrigamento autônomo utilizando o S32. E aí já parou porque já chegou em 80. Como a gente pode ver aqui no nosso site já está 100%, beleza? O projeto vai funcionar da seguinte maneira. O S32 ele vai gerar um servidor web e quando a gente acessar esse servidor a gente vai ter acesso à umidade do solo e também vai poder definir uma umidade mínima desejada. Se a umidade do solo estiver abaixo da umidade mínima desejada, uma bomba vai ser acionada que vai puxar água e vai fazer a irrigação da planta. Bom pessoal, e se você gosta desse tipo de projeto, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Pessoal, e também todo o detalhe desse projeto, como circuito, programação, comentários, dicas, vai estar disponível na nossa apostila e o link está na descrição do vídeo. Mas se você gosta desse tipo de projeto, a nossa apostila tem vários outros projetos semelhantes a esse, beleza? Então vamos pro vídeo. Bom pessoal, então são esses componentes que a gente vai utilizar no nosso projeto, né? Começando aqui com duas protoboards que a gente vai utilizar para colocar o ESP32 e alguns outros componentes. Temos aqui, né, o nosso ESP32, que vai ser o cérebro do projeto, esse é o microcontrolador que nós vamos utilizar. Um relé duplo que vai acionar a nossa bomba. Aí temos o sensor de umidade solo, a bomba, que vai puxar a água. E aí pessoal, para alimentar a bomba a gente vai utilizar uma fonte de 12 volts. A gente vai precisar decapar a ponta dessa fonte, então a gente vai cortar o plug que tem nela e vai decapar as duas pontas, positivos e negativos. Mais adiante no vídeo eu vou explicar como identifica qual que é o positivo e qual que é o negativo. Mas se você tiver uma fonte desse tipo aqui, pessoal, quando tem uma marcação branca no fio, é igual eu estou mostrando aqui, significa que esse é o fio positivo e o outro é o negativo, mas se não tiver, adiante no vídeo eu explico como a gente faz para identificar, beleza? E também vamos utilizar jumpers do tipo fêmea-fêmea, do tipo macho-macho e do tipo macho-fêmea. Então são esses componentes que nós vamos utilizar nesse projeto. Pessoal, e aí mais algumas ferramentas que vão nos auxiliar no projeto é um multímetro, né? Se caso tiver alguma falha, algum erro no projeto, a gente conseguir aferir a tensão no projeto, ver se está tudo certo. Uma chave de fenda vai ser importante para a gente conseguir apertar o parafuso do relé na hora que a gente fizer a conexão dos jumpers. E por fim, uma mangueira dessa aqui, que vai ser responsável por puxar e soltar água para fora. Então a gente vai encaixar essa mangueira aqui na nossa bomba. Você vai precisar de dois pedaços dessa mangueira aqui, no caso eu vou cortar essa aqui no meio, porque ela tá um pouco grande. Uma vai puxar água e a outra solta água, beleza? Bom pessoal, então vamos começar a fazer a montagem do circuito. Todo o material que você precisar para a montagem desse projeto está disponível na nossa apostila. Então eu tô aqui com a apostila aberta e esse aqui é o circuito final do nosso projeto. Então eu vou acompanhando por ele e montando, e aí você também pode acompanhar baixando nossa apostila, que o link tá na descrição, beleza? Pessoal, antes de mais nada, a gente precisa encaixar o nosso ESP32 nas nossas protoboards. Então o que a gente vai fazer? A gente vai remover essa parte aqui da alimentação dessa protoboard e dessa aqui também, tá? Então é só puxar que ela já sai, e aí a gente vai conectar uma com a outra, dessa forma aqui, beleza? Então fica assim, fica uma protoboard um pouquinho maior. Aí a gente vem com o nosso ESP32 e basta encaixá-la aqui na nossa protoboard, beleza? Beleza, então pessoal, eu conectei aqui, ó. Aí você pode observar que agora eu consigo conectar tanto as portas que estão aqui embaixo, ó, porque tem espaço na nossa protoboard que está conectado com o ESP, tanto nas outras portas aqui. Então é dessa forma aqui que a gente tem que conectar o nosso ESP na protoboard, beleza? Beleza, pessoal, então vamos começar a montagem aqui do nosso circuito. Lembrando que o circuito está totalmente detalhado na nossa apostila, o link está aí na descrição. Então você pode baixar e ir acompanhando as imagens aí que tá bem explicadinho lá, beleza? Então a gente vai começar, pessoal, alimentando a nossa protoboard. Então para isso, pessoal, a gente vai utilizar dois fios do tipo macho-macho, certo? Então tá aqui os fios. Primeiro a gente vai conectar, vai ser o nosso fio positivo, né? Então a gente vai pegar aqui do pino VIN do nosso ESP32 e vai alimentar aqui a parte positiva da nossa protoboard. E o GND a gente vai conectar aqui do GND do nosso ESP32 e vai conectar aqui no GND da nossa protoboard. Agora toda essa trilha aqui está conectada, está alimentada com a tensão do nosso ESP32, beleza? Esse pino vem aqui, ele vai pegar a tensão de entrada do nosso ESP32, que geralmente é 5 volts, tá pessoal? Ele é uma placa um pouco mais sensível que o Arduino, então não é recomendado colocar tensões acima disso. Então vamos continuar nossa montagem. Então agora, pessoal, vamos montar aqui a parte do nosso sensor. A gente vai precisar de 3 fios do tipo macho-fêmea. Então eu tô aqui com os fios do tipo macho-fêmea. Então a gente vai conectar o VCC aqui com o nosso fio vermelho, o GND com o nosso fio preto. E o nosso fio marrom, pessoal, a gente vai ligar aqui no nosso pino A0, beleza? Então a gente pega o nosso fio vermelho, que é o nosso positivo, e conecta aqui na alimentação do circuito na parte positiva. O nosso fio negativo, que é o nosso fio preto, conecta também na parte negativa aqui da protoboard. E o nosso fio marrom, ele é o fio A0, que é o fio analógico aqui do nosso sensor, certo? A gente vai conectar ele no pino 34 do nosso ESP32. O pino 34 ele é um pino só de entrada, então ele é ideal para sensores analógicos. Então é só conectar aqui no pino 34. Por fim, pessoal, a gente vai pegar dois fios do tipo fêmea-fêmea, né? Que é esse tipo aqui, que ele não tem nenhum pino. Conecta aqui não importa a ordem da conexão.
e a gente conecta a outra parte do nosso sensor, né, que é o que vai na terra diretamente. E aí é só conectar aqui e aí já tá pronta a parte do nosso sensor, pessoal. É bem simples essa parte, beleza? Pessoal, agora a gente vai fazer a conexão do nosso relé. A gente vai precisar de 3 fios macho fêmea também, né? Separei 3 fios aqui. A gente vai conectar o GND do nosso relé no GND da nossa alimentação, né, que tá na nossa protoboard. Vou colocar ele como fio marrom. O VCC a gente vai conectar também aqui com o fio vermelho, que vai lá na nossa alimentação, na parte positiva. E a entrada DN1 eu vou conectar aqui um fio laranja, tá? E vamos fazer a conexão aqui. Então, o fio vermelho é o nosso positivo, vou conectar aqui na parte positiva da nossa alimentação, que tá na protoboard. O fio marrom é o nosso negativo, vou conectar aqui também na parte negativa. E o nosso fio laranja, a gente vai conectar ele no pino 14 do ESP32, beleza? O pino 14 se encontra bem aqui, só conectar aqui, dar uma conferidinha se está no pino certo. E aqui são as conexões do nosso relé, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai precisar utilizar a nossa fonte e vai ser importante saber qual que é o positivo e qual que é o negativo da nossa fonte, certo? Então, como eu falei, a gente vai ter que decapar o pino que vem nessas fontes. E aí, se a sua fonte não for igual à minha, que tem a marcação indicando qual que é o positivo, o procedimento aqui para você identificar qual que é o positivo e qual que é o negativo da fonte é bem simples. A gente vai precisar de um multímetro. E aí, pessoal, com o multímetro, a gente vai ter que colocar na posição de ler tensão contínua, que é essa posição aqui. E aí, como a gente está usando uma fonte de 12 volts, eu vou colocar aqui no 20, beleza? Então, eu coloquei aqui no 20. E aí, a gente vai pegar uma ponta do multímetro. Vou pegar aqui a ponta vermelha e vou conectar aqui em um dos fios da fonte, beleza? E aí a outra ponta eu vou conectar no outro fio. Isso eu tô fazendo com a fonte fora da tomada, tá, pessoal? É bem importante tomar esse cuidado. Não deixe esses fios encostarem para não dar um curto. E aí agora eu coloco a fonte na tomada. Bom, tá dando menos 9,43. Pessoal, como essa ponta aqui do nosso multímetro é o positivo e essa aqui é o negativo, se deu o valor negativo aqui, significa que a nossa fonte está ao contrário. Então, significa que aqui onde está conectado a minha ponta preta do multímetro é o positivo e onde está conectada a minha ponta vermelha é o negativo, entendeu? Se o valor aqui for negativo, significa que onde está a ponta preta do multímetro conectada é o fio positivo e onde está a ponta vermelha é o fio positivo. Se tivesse positivo aqui, aí estaria certo. Se por acaso tivesse positivo, eu vou até fazer essa mudança aqui para mostrar para vocês. Então, mudando aqui, pessoal, a gente percebe que agora assumiu o sinal de negativo. Então, significa que onde está conectada a minha ponteira vermelha positiva do meu multímetro é o meu fio positivo da fonte, e onde está conectado a minha ponteira negativa do multímetro é o fio negativo da fonte. Bom, pessoal, agora que a gente sabe a polarização da nossa fonte, a gente vai pegar o fio positivo da fonte e a gente vai conectar aqui no nosso relé K1, que é esse primeiro aqui, a gente vai conectar no terceiro terminal, que é esse aqui, beleza? Então, para conectar aqui é simples. Lembrando que fazer tudo isso daqui com o circuito desligado, tá? Então, a gente só abre aqui com a chave de fenda mesmo, e aí você coloca o fio aqui dentro e é só fechar novamente com a nossa chave de fenda, beleza? O segundo terminal da nossa fonte a gente vai conectar num desses dois terminais aqui da nossa bomba, beleza? Então é só pegar aqui o segundo fio e conectar aqui no terminal. Você pode soldar também, então é só enrolar aqui. Aí se você quiser soldar ou passar uma fita isolante aqui também pode. Aí por fim, a gente vai pegar esse último terminal aqui e a gente vai conectar um fio nele e um fio aqui no segundo terminal do K1, do nosso relé K1, beleza? Vou pegar um fio macho-macho e eu vou decapar a ponta dele, beleza? Então eu decapei a ponta dele. E aí é o mesmo procedimento, a gente vem aqui com a ponta que a gente decapou e entrelaça aqui no nosso terminal da bomba. E aí a gente vem aqui no segundo terminal do K1, abre ele, vem com o nosso fio, muito cuidado para não encostar, tá, pessoal? Essas ligações aqui. E aí é só colocar o fio aqui no segundo terminal do K1 e fechar, beleza? Então o nosso circuito está montado. Para finalizar aqui, pessoal, a gente só tem que fazer uma coisa aqui, muito simples, que é pegar as nossas mangueiras e conectar aqui. Então aqui, ó, a gente tem a marcação. Fica ruim de ver pela câmera, mas você consegue ver presencialmente que aqui está escrito out. Então aqui é a saída de água. Vou conectar uma parte da mangueira nela. Então aqui é por onde a nossa água vai sair, essa parte aqui que tem que estar na flor. E aqui está escrito in. Então aqui vai ser onde vai entrar a água, certo? Então a gente vai ter que colocar essa parte em algum recipiente que já tenha água. Então tá certo, pessoal, é isso aí, nosso sistema. Vamos agora para a programação e depois a gente coloca em prática para ver se vai funcionar tudo certinho, beleza? Pessoal, antes da gente iniciar a programação, a gente precisa fazer uma configuração para que o nosso ESP32 funcione no computador. Então por isso a gente vai vir aqui primeiro em arquivo, em preferências, e aqui nessa parte de URL a gente tem que colocar esse link aqui. Lembrando que esses detalhes vão estar na nossa apostila, que está aí na descrição do vídeo, beleza? Então a gente vai colocar esse link, vai apertar em OK. Depois a gente vem aqui em ferramentas, em placa, e vai em gerenciador de placas. E aí a gente pesquisa por ESP32.
Dá um Enter. E aí, pessoal, a gente vai instalar essa segunda opção aqui e clica em instalar. No meu caso está pedindo para atualizar aqui, eu vou atualizar, mas de vocês vai estar para instalar, beleza? Então é importante fazer esse passo a passo aí para a gente conseguir fazer a comunicação entre o computador e a placa. Lembrando que todos os detalhes desse procedimento estão na nossa apostila, que o link está na descrição do vídeo. Pessoal, outro detalhe aqui, quando a gente for enviar nossa programação para a placa, a gente vai vir aqui, né, e vai selecionar a porta que está conectada. A gente vai colocar aqui, pessoal, a opção Dev Module. Beleza? Então escolhe essa opção aqui e é só apertar em OK e pronto. Nosso WESP já está configurado certinho para a gente conseguir programar ele pela ideia do Arduino, beleza? Bom, pessoal, aqui a nossa programação ela já está bem comentada, está disponível na nossa apostila, então o link está aí na descrição para você baixar. Eu queria chamar a atenção só para um detalhe aqui, pessoal, nessas duas linhas aqui, a linha 5 e 6. Aqui, pessoal, você vai colocar na linha 5, entre esses parênteses aqui, o nome da sua rede Wi-Fi, no caso eu coloquei aqui a minha. E aqui você vai colocar também a sua senha Wi-Fi, beleza? Que é por onde o WESP vai se conectar. Então a estrutura do código ela não é tão complicada, eu acho que a parte mais complicada é a parte do HTML, mas também está bem explicadinho aqui, beleza? Tudo certo, então pessoal, chegou a hora de enviar o código aqui para a nossa placa. Eu recomendo, pessoal, você tirar a alimentação aqui para não ter nenhum conflito na hora de enviar a programação. Então desconecta a alimentação aqui da Protoboard para não ter nenhum problema. E aí você pode vir aqui e dar um Ctrl U, né? E vai enviar a programação para o nosso ESP32. Aí tem um detalhe, pessoal. Quando chegar nessa tela aqui de conectando, você tem que apertar esse botão boot aqui e manter ele segurado por alguns segundos, ó. Esse botão aqui da nossa placa do ESP32. E aí o código vai enviar corretamente, porque se não apertar ele dá erro, tá? Aí vai começar a escrever aqui o código na nossa placa. Aí a hora que aparecer aí essa mensagem de hard resetting, você pode conectar novamente a alimentação aqui, né? A parte negativa e a parte positiva. E o nosso código está enviado e funcionando perfeitamente, beleza, pessoal? A gente tem que acessar agora o monitor serial para ver qual que é o site que a gente tem que se conectar. E aí, pessoal, depois que a gente enviar a programação, a gente vai ter que apertar o Ctrl Shift M, tá? E a gente vai abrir o monitor serial. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Bom, tá aparecendo aí na tela o monitor serial. E aí eu vou ligar aqui o nosso WESP e você vai ver que ele vai se conectar à internet, tá vendo? Então ele aparece esses três pontinhos aí conectado, e aí ele dá um IP já. Pessoal, a gente tem que estar conectado, o computador ou o celular que você vai utilizar, tem que estar conectado na mesma rede que o WESP está conectado, beleza? Para dar certo. E aí é bem simples, pessoal. Você vai abrir um navegador da sua preferência aqui, vai copiar lá aquele endereço de IP e vai colar e dar um Enter. E aí abriu, pessoal. Então ele está mostrando aqui o controle de irrigação. E aqui ele vai mostrar a umidade média. E aqui, pessoal, vem predefinido 40% de umidade. Mas se você tem uma planta que ela é, sei lá, uma planta que tem que ficar mais seca, você pode alterar por aqui, tá? Então aqui eu coloquei 40, mas eu poderia colocar 30. E aí eu aperto em definir. Aparece a mensagem definida aí com sucesso. Então a gente pode alterar. Por padrão vem 40, mas aí você pode alterar e definir, beleza? Então vamos colocar esse circuito agora para funcionar na prática, beleza? Mas tá aí o nosso site, funciona em celular também, em tablet. É só acessar o IP que o WESP gera e o dispositivo tem que estar na mesma rede que ele está conectado, beleza? Então vamos lá. Beleza, então pessoal, já montei o nosso sistema aqui. Então tá a nossa flor com o nosso sensor ali, ó. Ele tá bem ali na terra. Nosso ESP32, nosso relé, nossa bomba, recipiente com água. E aqui tá o nosso site, pessoal. Note que a nossa planta ela não tá tão seca, então ela tá com 73% de umidade no solo. Então, como por padrão nosso site vem com 40% de umidade mínima, eu abaixei aqui para 28%. Mas eu vou subir agora, pessoal, para 80%. Então, vai acionar o nosso relé e ele vai funcionar até atingir os 80%, beleza? Então, eu vou colocar aqui, definir para 80% de umidade. Vou definir e assim que eu definir já vai ativar o nosso relé. E a hora que chegar a 80%, o sistema já para automaticamente. Então, eu defini aqui. E aí já parou, porque já chegou em 80%. Como a gente pode ver aqui no nosso site já está 100%, beleza? Então é esse aí o nosso projeto. Bom pessoal, então esse foi o nosso vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado desse projeto. Bom, qualquer dúvida que ficou, pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. Lembrando que a nossa apostila aqui tem todo o detalhamento do código, do circuito, está na descrição do vídeo. Além disso, nela tem muitos projetos relacionados a isso, de automação residencial, utilizando internet, utilizando também o aplicativo Bling, desenvolvendo servidores web. Então se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha comigo que você sabe que gosta desse tipo de projeto e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.